Bom, gente, nós voltamos e agora para falar desse calorão. Mas antes, Flávia, obrigada por estar aqui no programa Visão Empresarial. Hoje de uma forma diferente, porque a gente sempre faz lá na Nutrivida, né? Hoje nós viemos aqui para o estúdio. O prazer é meu, né, estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas, né, das pessoas, que a gente sempre tem muita dúvida em relação à alimentação e principalmente nesse calor, Calor insuportável, né? Agora, nesse calor insuportável, o que a gente come mais, gente? É salada, né? Chega no final da tarde, às vezes até no almoço mesmo, né? A gente acaba substituindo pela salada. Isso é certo, Flávia? É o ideal, Cláudia. Nesse calor, o ideal é que se coma comidas mais leves, né? Principalmente optando pelas saladas, são comidas mais frescas. E água é indispensável. A gente sempre recomenda em consultório que come-se várias vezes no dia, mas em pequenas porções e preferindo alimentos mais saudáveis, mais leves, como a salada. E entra também produtos integrais, produtos mais naturais, sempre trocando, né, a farinha branca pela integral, que é o ideal nesse calor, né? Agora tem um probleminha na salada, né, gente? A gente vê uma saladinha verde lá, um tomatinho e tal, mas você começa a querer incrementar. Aí você pega um tomate seco, aí você pega um queijinho, aí você pega uma fruta e vai começando. E a salada vira aquela coisa maravilhosa, né? Aí entra muita caloria também, porque vem os molhos. E aquilo acaba se tornando uma bomba relógio. Os molhos, na verdade, Cláudia, eles têm mais a oferecer de ruim do que de bom. Porque normalmente 100 gramas, 100 ml de molho, existe mais de 500 ou 600 calorias. Então os molhos prontos, industrializados, esses que a gente compra no supermercado mesmo, a gente tem que ficar policiando, se usar pouquinho, ou o ideal é que tire da mesa, da alimentação totalmente, prefira molhos naturais. Principalmente quem estiver fazendo dieta? Principalmente quem estiver fazendo dieta, porque eles são hipercalóricos e a concentração de sódio é muito alta. Nesse calor, a gente já retém muito líquido. E a presença de sódio na alimentação, que a gente não vê, na verdade, né, retém mais líquido ainda. Então, as opções são molhos mais naturais que você mesmo pode estar preparando em casa com limão, azeite, hortelã, iogurte natural, para estar tornando da salada bem mais agradável, até mesmo para as crianças que estão de férias, né, para os seus filhos que estão em casa, tornando ela mais assim atraente aos olhos, né, para que eles possam estar se alimentando mais saudável. E principalmente criança, né, gosta de coisa muito colorida. Gosta. Se for uma coisa assim muito trivial, eles não gostam, tem que dar uma incrementada. Incrementar bastante. Fazer uns bichinhos, alguma coisa. Agora, Flávia, você falou de fazer o molho em casa. Você tem uma receitinha básica aí, simplesinha, que você possa passar? Uma receita simples e rápida você espreme o limão, né, o suco de 2 limões ou de 1 limão, azeite, pode colocar umas folhinhas de manjericão, umas folhinhas de hortelã e ela jogar sobre a salada. É simples. Ou sem o sal, né? Sem o sal, ou com iogurte natural também. Tá misturando os temperinhos naturais no iogurte e colocar por cima, que fica uma delícia, né? E muda bastante o sabor. E muda bastante o sabor. Você tá fazendo em casa, você tá sabendo o que você tá colocando, você não tá comprando coisas ricas em sódio excessivo, né? Cuidar mesmo dessa parte da alimentação é muito importante. Sem falar que o manjericão, hortelã, cebolinha, salsinha, a gente pode plantar em casa, no vasinho, né? Um vasinho pequeno, não precisa de muito espaço para ter essas coisas em casa, para cultivar essas coisas em casa. Agora, o sal é o grande vilão. E às vezes a gente nem percebe que está usando assim uma quantidade exagerada. A gente não percebe porque além do sal que a gente usa na cozinha, todos os nossos alimentos contêm sódio, né? Em alimentos industrializados, todos os nossos produtos que a gente compra no supermercado. É o que eu sempre estou orientando no consultório, Cláudia, a gente prestar bastante atenção, a gente ser curiosa. Nós temos que ser curiosas, temos que olhar no valor nutricional dos produtos, preferir os produtos ricos em vitaminas, em minerais, com baixo teor de sódio, porque não é só no sódio, sal que a gente usa no arroz, no feijão, nos outros produtos também tem a quantidade muito excessiva de sódio para próprio manter a conservação do produto, né? Principalmente os enlatados. Principalmente enlatados, embutidos, defumados, esses a gente tem que estar evitando e comer bem menos vezes durante a semana. Agora, às vezes as mães em casa, esse período ainda de férias, né, a criançada tá lá, a mãe vai fazer uma vitamina. Pega e
coloca lá manga com leite. Tem gente que fala assim, meu Deus, isso faz mal, não pode, né? Ainda tem um certo mito ainda em cima dessa questão de algumas frutas misturadas ao leite. Tem algum problema realmente ou isso é só fantasia? Isso é fantasia, é coisa histórica do tempo dos escravos, né? Que eles inventavam essas coisas, isso é histórico. Mas é importante também a gente optar por frutas, né, menos calóricas, como melancia, abacaxi, limão, porque são menos calóricas, são frutas mais naturais, que dão energia, ricas em vitamina C, então ajudam mais do que às vezes uma manga, que às vezes ela pega no pé ainda quente e pode causar algum, né, desconforto intestinal. Então optar por frutas mais com valor nutricional, valor calórico menor. Menor. E a criançada agora nessa época, né, adora, né? Então tá em casa sempre beliscando, é sanduíche, é vitamina, é suco. E suco, Flávia, o que a gente toma com esse calor que dá para refrescar e ficar tranquilo? Criança adora refrigerante, né? Adora, mas é um conselho também que nós estamos sempre dando para os pais, para as mães em consultório, não só para criança, mas para adolescente, para jovem, para adultos. Evitar o consumo excessivo do refrigerante, que é riquíssimo em açúcar, né? E benefícios no refrigerante poucos também. Se a pessoa puder tirar da mesa, da alimentação, as mães sempre tem que estar preferindo os sucos naturais. Frutas, como eu falei, abacaxi, limão, laranja, melancia, essas frutas ricas em água, né? Que elas são bem líquidas e a caloria menor e o valor nutricional muito grande. Então elas tá dando preferência para fazer os sucos e os sucos naturais, da própria fruta mesmo ou de polpas de fruta. E tem pessoas que têm uma certa dificuldade em beber água, né? Eu sou eu tenho uma dificuldade horrorosa. É imprescindível. A mãe tem que estar pelo menos aconselhando o filho a tomar pelo menos 2 litros de água, é o mínimo que a gente pode estar aconselhando. Quando a gente fala em suco também, nunca substitui a água pelo suco, jamais. A água é o primeiro, a água tem que ser assim, indispensável, mas sempre adquirindo e incluindo os sucos por causa das vitaminas, né, de todos os minerais que eles possuem. A água é legal colocar assim, uma folhinha de hortelã, deixa ali descansando um pouquinho, fica bem gostosa. Isso, fica mais atrativo até, né, para elas. A gente que tem assim, uma certa dificuldade em beber água, é uma delícia, geladinho, fica bom. Natural, essas coisas. Tá vindo aí, já tá chegando o período de retorno às aulas, né? E a meninada ficou toda eufórica, quem está indo já pela primeira vez, quem está retornando agora, então vem a preocupação das mães com relação ao lanche. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Então, fique ligadinho, porque a Flávia vai dar algumas dicas aí bem interessantes para as mães, né? Porque afinal de contas a meninada já volta aí para a escola e tem que levar uma alimentação saudável, né? Então nada melhor do que uma nutricionista para estar dando essas dicas aí para a gente, né? Então logo depois do intervalo eu volto com a Flávia da Nutrivida. Bom, gente, retorno às aulas, aí vem a preocupação das mães de pensar assim durante a semana toda, né? E o lanche, o que eu ponho para esse menino levar de lanche? Porque algumas escolas já tem esse diferencial, porque tem o lanche, tem a nutricionista lá que já oferece tudo isso no cardápio durante a semana. Mas também tem as escolas que não tem, ou aquela mãe que prefere que o filho leve o lanche de casa. E aí, Flávia, como que fica? Porque nesse calor, ou mesmo quando não está, né, nesse tempo aí mais quente, existe a preocupação de estar variando, que criança não gosta da mesma coisa todo dia, a meninada de hoje está bem exigente, né? Que levar, o que oferecer às crianças? A gente, por causa do calor, é importante que a mãe crie o hábito no filho de sempre estar carregando uma garrafinha de água, geladinha, para que ele tenha esse consumo de líquido, água mesmo, durante todo o período que ele estiver na escola e até mesmo o período que ele estiver em casa. Agora, para levar para a escola, é importante que tenha a presença de sucos naturais, é importante que tenha a presença de frutas, ela pode estar variando todo dia uma fruta diferente, ela pode embrulhar no papel alumínio, mesmo pôr na lancheira, ela pode estar oferecendo para ele também bolo, um pedacinho de bolo, mas bolos branco, aqueles bolos mais sem recheio, sem cobertura, sem muito chocolate por cima, até mesmo porque não vai ter como ele guardar em uma geladeira, alguma coisa assim, um bolo mais simples, um bolo branco que a gente fala. E iogurte também ela pode estar colocando na lancheira do filho, iogurte natural, iogurte light, com menor caloria,
preferindo essas coisas mais naturais, como bolachinha integral, aquelas argolinhas de biscoito de polvilho também, pode estar fazendo com que leve, cookies integrais, aqueles maiorzinhos, elas pode estar colocando na lancheira também. Evitar salgado, evitar skinny, evitar refrigerante, que é o que a gente mais encontra mesmo, é o que a gente vê, as crianças já passam na padaria, né, já fazem seu lanchinho e já. A mãe tem essa preocupação, não só de dar uma moedinha, um dinheiro para a criança ir lá e comprar, ela ter essa preocupação de preparar uma coisa mais natural, uma coisa mais saudável para o filho dela estar levando. E sempre, quando for levar alguma coisa assim, iogurte, suco, colocar numa lancheirinha térmica, né? Porque isso, hoje é muito comum. Isso, tem as lancheiras térmicas e tem algumas escolas que já deixam até guardar mesmo na geladeira da escola, no freezer da escola. Sempre tá procurando esse meio, né, de... E variar muito, né? Porque criança enjoa. Faz um cardápio da semana. Isso. Bastante fruta é muito importante, sucos, né? Agora, tem gente que chega em casa, vai descansar, vai ler um jornal, depois vai tomar seu banho para fazer sua refeição e aí fica tarde. Aí janta 10, 10 e meia. Tem gente que janta até mais tarde às vezes, né? E depois dorme. Isso faz mal? Terminar a refeição e já ir deitar e às vezes uma comida pesada. Isso, é importante a pessoa, principalmente aquela pessoa que quer perder peso, aquela pessoa que quer se reeducar, né, como a gente fala na loja, em consultório, é importante ela estar prestando atenção bastante nisso, porque depois de uma certa hora da noite, depois das 6, das 7 horas da noite, é importante essa pessoa diminuir o consumo de carboidrato, principalmente carboidratos bem calóricos, como sanduíches, macarrão, pizza, que é o que a gente mais encontra. E procurar ter a refeição mais cedo, né, lá pelas 8 até 8h30 no máximo, né, já ter feito sua refeição, feito seu jantar e esperar mais de 1 hora para poder se deitar, porque depois o corpo estaciona, né, o metabolismo já vai ficando mais lento, a queima de carboidrato já é mais lento e tudo que você não gasta você acumula, que é onde vai surgindo, né, os pneuzinhos, a barriguinha, e a gente tem que estar prestando bastante atenção nisso. É como eu digo, a dieta, ela pode ser simples, mas ela dá trabalho porque você tem que se dispor, você tem que dar um tempo, né, você tem que tirar alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa para poder cuidar da sua refeição, para poder cuidar da sua alimentação certinho. Então, a pessoa tem que policiar bastante. E não adianta, né? Faz a sua refeição tarde, vai dormir, depois fica preocupado em ir para academia para queimar. Então, aí fica uma briga, né? Fica ali, aquele vai e volta e não vai perder esse peso nunca, né? Porque vai estar sempre fazendo alguma coisa errada. Flávia, na Nutrivida, o que as pessoas podem já achar de imediato para esse calorão? Lá tem muito chá, tem muita coisa boa, tem barras de cereais para colocar na bolsa para aquela emergência, né? Isso, lá tem toda a linha de suplementação para quem faz academia, né? É muito importante, é uma ajuda muito boa. Nós só trabalhamos com produtos liberados pela Anvisa, com toda a fiscalização certinha, produtos naturais. Então, você pode ficar despreocupada, o seu filho, né? Em relação às mães, tem essa preocupação. Então, tem toda a linha de suplementação para o verão agora. Temos muitas promoções em termogênicos, que é o que ajuda a perder a gordura, a perder peso. Temos toda a linha de produtos naturais, a granel, que a pessoa pode comprar na quantidade que ela quiser, como linhaça, aveia, todos esses produtos que a mãe pode estar já inserindo na alimentação da criança. Como também barrinhas de cereais, todas as linhas de chás, como de hortelã, camomila, melissa, o chá verde, que é muito procurado para quem está em dieta, e tem uma variedade muito grande. Quem não conhece, né, a gente está convidando para conhecer. Agora, quando você falou aí, né, a mãe colocando ali na alimentação do filho, é legal assim que a mãe também coma. Que a mãe tem mãe que fala pro filho comer, mas ela olha e fala, ai, eu não gosto. Se ela não come, a criança vê e não come também. Tem que criar o hábito mesmo. Endereço, telefone da Nutrivida. Brasil Cioli, número 30, 3241-5934, né? Vai ser um prazer receber você, atender você da melhor forma possível. Nós temos com uma linha muito grande de suplementos, produtos naturais e com o melhor preço, né? E atendimento, viu, gente? Porque semana que vem eu venho com uma matéria falando de atendimento, eu vou pra rua, vou entrevistar muita gente, mas eu quero deixar aqui registrado com vocês atendimento da Nutrivida. Fantástico.
A Fernanda, a Flávia, que sempre estão lá, né, as duas irmãs, atendendo todo mundo com muito carinho, com uma dedicação. Então, assim, atendimento nota 10, a loja é repleta de novidades, com promoções incríveis. Nós tivemos agora recentemente lá os sorteios do mês de dezembro, Isso, tá tudo né? registrado, já a gente vai colocar. Isso, e eu queria que você já fizesse aí, aproveitar e fazer o agradecimento aos ganhadores dos prêmios aí, né, Isso, no mês de dezembro. Agradecer a todos, né, que participaram e principalmente as pessoas que ganharam, né, que confiaram na loja, foram lá e são clientes bem fiéis, né? O bom é quando ganha clientes assim, que aqueles clientes estão lá todo mês, né, que não abre mão Sempre de comprar, de participar, né? E agora a gente retribuiu de alguma forma, né? E vocês estão acompanhando as imagens aí dos sortudos, né, que participaram aí durante todo o mês de dezembro, né? Então, isso é um diferencial que a Nutrivida sempre traz aí, com grandes promoções, com sorteios durante o ano todo. Te agradecer pela parceria durante todo o ano de 2012, a nossa renovação dessa parceria no ano de 2013 e com toda certeza faremos aí muita coisa boa neste ano. Obrigada a você, a todos, né, do canal da gente, que sempre, né, recebem a gente, tratam a gente com muito carinho. Obrigada.